Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína Hammerschmidt, eu sou médica veterinária e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre noções para o atendimento de ocorrências, né? Situações de maus tratos aos animais. Vou passar um pouquinho aqui do meu histórico, da minha experiência, né? Das ideias em relação a esse tema tão falado, um tema tão complexo também, né, para o atendimento aí destas situações. Situações muitas vezes bastante delicadas, né, tanto para pessoas quanto para animais. Mas então, eu sou veterinária, eu me formei há algum tempinho já, fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, assim como a minha formação, e eu sou fiscal, né, de uma prefeitura no estado do Paraná, Prefeitura de Pinhais. No momento estou em licença, né, do meu cargo, e dou aula e sou professora universitária também, tá bom? Então, é, dando início aqui ao nosso assunto, eu gostaria de chamar vocês à reflexão, né, sobre qual é a relação que a gente tem hoje, né, com os animais nas cidades. Como que as pessoas interagem com eles, principalmente cães e gatos, que é a nossa maior demanda em relação aos maus tratos. Esses animais estão bastante inseridos nas cidades, né? Eles estão em grande número. Então, se a gente pega uma simples ilustração como a que eu coloquei aqui no slide, a gente vê que os animais, eles estão pelas ruas, eles estão pelas praças, eles estão dentro das casas, eles estão nos postos de gasolina, eles estão nas universidades, nas igrejas, ou seja, cães e gatos principalmente, entre outros animais, tá? A gente tem, mas em sua maioria, né, a demanda envolve cão, gato, cavalo, eles estão ali se relacionando intimamente com as pessoas. Então, quanto maior a população humana, maior o número de animais que eu tenho na cidade. E principalmente a gente tem visto cães e gatos participando ativamente da família, inclusive surgindo o conceito de família multiespécie. Então, ambos, né, se beneficiando aí nesta relação, né? Mas às vezes a gente tem situações de problemas nessa relação entre seres humanos e animais. Nem sempre a gente tem essa relação tão positiva quanto a que eu coloquei no slide anterior. Então, a gente tem interações negativas também, nas quais nós verificamos sofrimento animal, nas quais nós verificamos sofrimento humano. Verificamos crimes, verificamos situações que não configuram crime, mas enfim, são as situações problema. E são estas situações que vão gerar desconforto nessa comunidade, nessa cidade, né, que vive intimamente relacionada aos animais. Vai gerar desconforto nas pessoas para elas realizarem as denúncias, né? As denúncias que muitas vezes a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas que idealmente devem chegar nas prefeituras, para que as prefeituras, no primeiro lugar, verifiquem as situações, por exemplo, mas essas reclamações, essas denúncias podem chegar também nas delegacias, pode a pessoa reclamar para o seu líder comunitário local, né, como se ele fosse o representante para levar essa reclamação adiante, enfim. Mas o fato é que, independente do local que essa demanda chegue, nós temos uma comunidade envolvida, uma comunidade sofrendo, incomodada, né, com aquela situação. Nós temos profissionais envolvidos que deverão saber lidar com esta situação, resolvê-la, né? Esse tem que ser sempre o nosso objetivo. E os órgãos governamentais, que serão aqueles buscados para resolver este problema. E mais ainda, estes órgãos governamentais têm que estar preparados para reconhecer, entender e atender a estas demandas de sofrimento animal. E aí, quando a gente faz
algumas fotos, né, comuns em relação a esses problemas, a essas denúncias. Se você pega uma prefeitura, por exemplo, as prefeituras recebem muita denúncia, não necessariamente aquela clássica situação, o cão foi espancado, agredido, né? Mas qualquer outra situação que gere desconforto naquela população, algum problema evidente. Então, as prefeituras recebem denúncias que os cães estão tendo acesso à rua, né? Que também é um problema para o animal, ter acesso à rua, é um risco para ele, né? Recebem reclamações de cães que estão na rua há muito tempo ou que foram abandonados, animais que avançam, agridem as pessoas, perseguem objetos, perseguem bicicletas, enfim. Animais em situação de sofrimento, em maus tratos dentro das casas, muitas reclamações, reclamações e reclamações. Então, este é um cenário bastante comum de diversas prefeituras. E esse cenário é o responsável por provocar, né, a criação dos serviços, aumentar a demanda para que os órgãos se organizem e recebam e atendam estes serviços, né? O nosso foco hoje vai ser especificamente nessas situações de maus tratos. E aqui eu trouxe uma foto de um caso que eu atendi para trazer para vocês um conceito, que é o conceito de complexo, porque esse é o típico caso de maus tratos, né? Eu vou dizer assim, caso de maus tratos, eu vou dizer como a denúncia, tá? Não vou ainda dizer se configura ou não. Mas é uma típica situação recebida por um órgão, né, municipal, por exemplo, que é onde eu estava trabalhando. Então, vejam, será que é uma situação simples de ser resolvida ou é uma situação complexa? E aí eu trouxe a definição de complexo, né? Complexo, aquilo que contém muitos elementos relacionados entre si, aquilo que não é simples. Então, começamos pela primeira mensagem a ser passada nesse assunto de noções aí para o atendimento das denúncias de maus tratos. E aí a gente entra na casa dessa família, deste mesmo cão dessa foto, e a gente começa a confirmar que a demanda é complexa, que a demanda não é simples, que ela tem muitos elementos relacionados entre si. E aí a família está lá, eu fiz questão de esconder somente aqui os olhos e o nariz para mostrar o sorriso, felizes em receber a fiscalização que chegou até lá a partir de uma demanda de denúncia de maus tratos contra os animais, né? Continua sendo complexo. E aí, nós temos os profissionais envolvidos nesses casos, muitas vezes e idealmente um médico veterinário enquanto fiscal, com muitas expectativas, as pessoas que fizeram a denúncia, a comunidade, com expectativa que os casos sejam resolvidos. A gente tem leis e normas que regem a condução do exercício profissional, a gente tem leis e normas que falam sobre maus tratos, a gente tem pressão, né, da proteção animal, a gente tem falta de conhecimento técnico, a gente tem redes sociais hoje em dia fazendo um apelo muito forte, a gente tem aquela necessidade de resolver o problema imediatamente, né? E a gente tem um animal sofrendo muitas vezes, a gente tem interesse político, enfim, além de toda a complexidade do próprio caso em si, nós temos essa rede, né, essa pressão externa de vários lados muito forte para que aquela situação seja resolvida, né? E aí a gente vê muitas vezes, isso é um problema, um erro, né, comum lá na ponta, lá na prática de quem está recebendo essas denúncias. Às vezes até a própria ONG está recebendo denúncia que nem seria o papel da ONG, querendo resolver tudo sozinho, ou o próprio veterinário da prefeitura querendo resolver tudo sozinho e não compartilhando responsabilidade. E aí a gente retoma o nosso primeiro raciocínio, são demandas complexas, ou seja, eu preciso ter responsabilidade compartilhada para resolver aquele caso, tá? Então, a nossa primeira constatação
da nossa aula de hoje. Nós teremos 4 constatações. No final, a gente revisa todas elas. Demandas de maus tratos são complexas, não são simples. Então, pé no freio, que se a gente busca resolutividade, que sempre tem que ser o nosso objetivo final, nós temos que entender que são complexas, até para a gente não se frustrar em relação ao nosso papel para resolver o problema. E aí a gente precisa definir maus tratos, né? E aí, definição, gente, existem inúmeras definições internacionais, definições nacionais, não há um consenso propriamente dito, né, em relação a isso. Nós temos a nossa Lei 9605 de 98, que ela trata do crime de maus tratos, que também traz confusão em relação ao uso do termo, e a gente tem um artigo, o artigo 32, a gente não tem um detalhamento, né, do que seriam essas condições de maus tratos em formato de lei, né? Mas a gente pode, por exemplo, usar algumas definições, como qualquer ato que por intenção ou por negligência causa um animal dor ou sofrimento desnecessários. Do ponto de vista técnico, maus tratos podem ser definidos como ações diretas ou indiretas caracterizadas por negligência, agressão ou qualquer outra forma de ameaça ao bem-estar de um indivíduo, ou comportamento socialmente inaceitável que intencionalmente causa desnecessária dor, sofrimento, angústia e ou morte de um animal. Nós vamos falar sobre a caracterização de maus tratos enquanto crime mais para frente. Então, por hora, eu gostaria que vocês pensassem na definição de maus tratos, da palavra maus tratos, né? O animal estar maltratado. Nós vamos caracterizar crime mais para frente. Então, eu tenho situações que eu tenho um animal que está em maus tratos, mas não aplicável a 9605, não a constatação de crime, tá? Então, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E também tem essa proposta do Macmillan, que eu gosto bastante, que ele divide maus tratos em 2 grandes categorias: em negligência, que pode ser física ou psicológica, e as ações diretas, caracterizadas por abuso e ou agressão, que pode ser física ou psicológica. Também uma definição bastante interessante. E aí, eu digo para vocês, será que todas essas categorias elas são consideradas crime no Brasil? E por que eu gostaria que a gente pensasse se caracteriza ou não crime um pouquinho mais para frente? Porque independente de caracterizar crime, se eu tenho negligência, se eu tenho abuso, agressão, qualquer situação dessas conectada a essa palavrinha maus tratos, me traz um animal que tem problemas, um animal que pode estar com baixo grau de bem-estar, um animal que está sofrendo, independente da minha consideração sobre ser aceitável ou não, sobre ser crime ou não. Entende? A gente tem que dar um passinho anterior para primeiro enxergar o animal. O que ele está sentindo, como ele está, para depois avaliar as condições no entorno, as ações humanas, a caracterização da má-fé, da intenção, enfim, tá? Então, nem todas as categorias, né, de maus tratos são consideradas crime no Brasil. Vamos falar sobre isso. Mas aí é importante que a gente entenda quais são essas demandas de maus tratos que chegam nas prefeituras em relação à classificação desses maus tratos. Então, a gente vê em publicações tanto internacionais quanto nacionais. Aqui eu coloquei uma publicação da doutora Melinda Merck, de 2013, que 80% dos casos correspondem à negligência. Ou seja, falha em oferecer ao animal as necessidades básicas da sua vida, como alimento, água, abrigo e cuidados sanitários. E durante o meu doutorado fizemos também uma pesquisa em relação a essa incidência, né, de quais casos seriam mais comuns, e identificamos a negligência também em 85% dos casos que nós utilizamos nos estudos. E aí, uma foto clássica. Então, aqui, ó, eu estou falhando em oferecer as necessidades básicas desse animal, como espaço, ambiente adequado, interação social, um bom alimento, um bom abrigo, saúde, enfim, tudo que ele deveria receber para ele estar bem,
né? E aí, mais fotos que exemplificam essa demanda que chega nas cidades. Então, animal que está solto em via pública, animal que está preso na corrente. Então, é isso que chega tanto para a polícia quanto para as prefeituras atenderem. É o que normalmente as pessoas sinalizam para os órgãos governamentais. E aí, a gente tem que assumir, olhando esse cenário, esse cenário mesmo, né, de como os municípios e as cidades, né, têm, qual é a incidência dos casos, né, de maus tratos, a gente precisa falar em bem-estar animal. Por quê? Primeiro porque a gente assume que os animais são seres sencientes, conscientes, né, são capazes de sentir dor, de sofrer, né, isso é o básico para a gente estar aqui hoje falando sobre isso. E segundo, porque se a gente está falando em situações, 80% das situações de negligência, ou seja, eu tenho animais vivos que estão em situação de sofrimento. Ou seja, é essencial que eu me atente ao seu grau de bem-estar. Eu preciso identificar o seu grau de bem-estar. Ou seja, temos a nossa segunda constatação. Situações de negligência são as mais comuns. E aí, quando eu sei o que é mais comum, a gente já também começa a entender como agir e quem agir, que serão as nossas próximas etapas aqui durante esta aula. Então, eu tenho esse cenário, né, de maus tratos, de sofrimento animal, de animais vivos em sofrimento, e se a gente olhar para cada um destes animais, a gente assume que parece lógico identificar o grau de bem-estar deles para dizer se há ou não sofrimento. Não se há ou não crime. Estou falando primeiro em verificarmos se há ou não sofrimento. E por isso que durante o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, sob a orientação da minha querida professora Carla Molento, lá no LABEA, da UFPR, nós desenvolvemos o Protocolo de Perícia em Bem-Estar Animal, o PPBEA. Então, o PPBEA ele foi baseado no conceito das 5 liberdades e ele é um protocolo para ser utilizado em campo para diagnosticar o grau de bem-estar dos animais. Aqui temos um QR Code para vocês acessarem a publicação que está logo aqui embaixo. E vocês podem acessar aqui e verificar lá todas as diretrizes para ele ser utilizado. Mas a sua boa utilização requer treinamento, né? Não é um protocolo fácil de ser utilizado, mas ele traz todas essas necessidades, ele é um checklist dessas necessidades dos animais, para a gente verificar qual que é a linha de corte ali, se eu tenho animal que está em situação de sofrimento ou não. Cada conjunto de indicadores, então, como ele é baseado no conceito das 5 liberdades, ele tem 4 conjuntos de indicadores, né? A gente dividiu ele em indicadores nutricionais, de conforto, de saúde e comportamentais. E cada um recebe um parecer. E aí, de acordo com o número de pareceres, eu chego num grau final de bem-estar, que pode ser de muito baixo a muito alto. E aí, qual que é a deliberação do PPBEA? Eu tenho ausência de sofrimento animal quando eu tenho grau de bem-estar muito alto, ou grau de bem-estar alto, ou grau de bem-estar regular, e eu tenho sofrimento animal quando eu tenho graus de bem-estar baixo e muito baixo. Assim, totalmente em resumo, eu estou passando para vocês que aqui não é nem o objetivo e nem temos tempo para falar sobre ele. É mais para vocês terem uma ideia de uma ferramenta para ser utilizada em campo e que é muito apropriada para esse cenário de maus tratos, né, de negligência, que é o que a gente mais vê nas demandas aí nas cidades, tá? Então, o PPBEA, ele pode ser utilizado por médicos veterinários fiscais das prefeituras, por exemplo. Ele tem sido utilizado por peritos criminais em pelo menos 9 estados brasileiros, né? Eu fiquei sabendo disso num congresso que eu fui há pouco tempo. Então, a própria Polícia Científica tem utilizado nas suas demandas o PPBEA. Ele fornece esse checklist
também para programas de guarda responsável. Então, às vezes, eu nem estou numa denúncia propriamente dita, mas eu estou fazendo uma visita domiciliar dentro de um programa de castração. Eu posso usar o PPBEA, né, para verificar como aqueles animais estão. E ele também vai orientar a redação do relatório técnico a partir do diagnóstico, né? Ele vai apontar quais são os pontos críticos em relação ao grau de bem-estar dos animais. Basicamente seria isso. E aí, muito importante, o diagnóstico do grau de bem-estar, ele é fixo. Após feito esse diagnóstico, eu vou tomar minhas decisões éticas sobre a aceitabilidade ou não daquela situação que eu estou verificando. Então, qual é a nossa terceira constatação? Os casos devem ser avaliados com embasamento técnico, livre de julgamentos. O julgamento da aceitabilidade ou não, se configura crime ou não, da conduta, da má-fé, ele vem depois. O grau de bem-estar não vai depender disso. Eu tenho um animal que está sofrendo ou não está sofrendo, está bem, por isso, por aquilo. Tudo bem? E aí chegamos à tão importante pergunta. Então, toda situação de maus tratos é considerada crime no Brasil? Então, a resposta é não, num primeiro momento, tá? Já vou explicar. Então, eu tenho lá uma denúncia de maus tratos. Se ela é intencional, ela tem dolo, né? Ela tem aquela intenção do autor, né? Ela já entra na nossa Lei Federal 9605 de 98, no artigo 32, e nós temos a Lei Sanção agora também, que aumenta a pena para cães e gatos, né? Então, o artigo 32 da nossa lei, ele só prevê a modalidade dolosa, ou seja, quando há intenção. O nosso artigo 32 da 9605 no Brasil, ele não prevê a modalidade culposa, ou seja, quando não há intenção. Ah, mas então o cachorro tá lá super mal, tá preso na corrente, já foi feito a intervenção, alguém já foi naquela casa, ele quer deixar lá. Calma, já vou explicar o que pode ser feito, né? Não necessariamente por ser inicialmente uma negligência, não vai ser considerada como um crime de maus tratos. Então, vamos supor, recebemos a denúncia naquele município. É uma situação de negligência caracterizada como não intencional, ou seja, eu não sabia que eu não podia deixar o cão na corrente, por exemplo, a prefeitura, o órgão fiscalizador pode fazer uma orientação, uma notificação e aquele caso ser encerrado. E acabou. E nós partimos para a resolutividade do caso. Ou eu posso fazer essa informação, assumindo essa falta de informação, essa ignorância, notificar, e mesmo assim, após retornos àquele local, o tutor diz, eu não vou, eu não quero, eu não gosto desse cachorro, eu quero que ele sofra. Então, aí ele já foi oficialmente informado sobre suas obrigações, aí ele está agindo com intenção, ele está assumindo risco, e aí a gente consegue caracterizar o dolo eventual. E vejam que para a grande maioria das situações a gente consegue resolver até aqui, ó, dando a informação, notificando, sem precisar ir para a delegacia ou para a caracterização de uma ação criminosa, né? E aí começamos a entender como essas demandas, se elas fossem primeiro para a polícia, há uma certa dificuldade de recursos, de obrigações para a resolução desses casos. Então, parece interessante essa linha de raciocínio dos casos serem primeiramente atendidos pelas prefeituras, né? E é claro, se eu tenho atos de violência, atos intencionalmente, né, praticados, agressão física, atos intencionais, eu vou encaminhá-los para a autoridade policial, vou fazer um boletim de ocorrência. Se eu tenho omissão evidente, má fé, ele começou com uma negligência, porém ele não quer corrigir aquela conduta, eu vou encaminhar para a autoridade policial diretamente. Se eu tenho um abuso sexual, né, um ato deliberado, comissivo, eu vou encaminhar para a autoridade policial. Mas e aqueles 80% que eu falei lá no início para vocês correspondentes à negligência? E aí que vem a nossa último raciocínio de que idealmente, essas demandas devem ser atendidas pelo município. O que o município vai fazer, por exemplo? Vai fazer uma primeira vistoria, vai verificar
os erros, os problemas, vai notificar aquele tutor para sanar as irregularidades, que pode ter um prazo de até 30 dias, por exemplo, vai oferecer serviços da prefeitura para os animais, como castração, por exemplo, vai retornar numa segunda vistoria para verificar o cumprimento. Não cumpriu, pode abrir um processo administrativo, pode gerar uma advertência, um auto de infração com multa, e se mesmo assim não resolveu, vai encaminhar para a autoridade policial, vai encaminhar para a delegacia, vai encaminhar pelo meio ambiente, já munido de informação suficiente para a caracterização de crime, para a caracterização da intenção e com maior resolutividade, né? Muitas vezes a gente não precisa, ó, aqui nos meus estudos, 11% dos casos a gente precisou infracionar, ou seja, todo o restante foi resolvido por meio da notificação, da conversa do fiscal, como por exemplo esse caso. Primeira vistoria, segunda vistoria, oferecemos castração, notificamos para que ele melhorasse as condições dos animais. E aí eu retomo aquela primeira conversa nossa sobre as demandas complexas. Então, imagine essa mesma demanda chegando inicialmente para a polícia. Então, é muito mais, traz muito maior resolutividade se eu caminhar com ela primeiro pelos órgãos municipais, que têm mais equipamentos, que têm mais poder de transformar isso que vocês estão vendo, que é desta denúncia, nisso. Muito tempo de trabalho, né? Até a gente chegar nesta situação. E aí, eu tenho a fiscalização administrativa municipal, podendo ter apoio da Guarda Municipal, podendo ter apoio da PM quando há necessidade, e a prefeitura faz esse diagnóstico de sofrimento animal, propõe, busca a resolução daquele caso e pode trabalhar com aqueles animais dentro do seu próprio setor, encaminhar para adoção, vacinar, castrar, pode encaminhar a família para demais secretarias, como a Secretaria de Saúde, CRAS, etc. Pode encaminhar o caso para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente ou para o Ministério Público, podendo simplesmente com a fiscalização municipal notificar, sem encaminhar para a delegacia, mas reconhecendo que nós temos animais em sofrimento, reconhecendo que há um vínculo com a família, reconhecendo que eu tenho abrigos lotados, reconhecendo que não é tão fácil tirar 3 animais daqui e levar para esses locais que não vão garantir, muitas vezes, condições de vida melhores do que as que eles estavam. Então, será que eu tenho que, já de primeiro impulso, retirar esse animal dessa família, ou eu posso tentar melhorar e ter este resultado de melhora, até de resgate de vínculo, de prevenção do abandono, muitas vezes, né? Então, casos de acumuladores de animais, por exemplo, o município tem muito mais recursos e é função desse município. A gente também não pode extrapolar a função da polícia, a gente tem que destinar à polícia o que é a função de polícia, né? Esse serviço não é serviço de polícia, muitas vezes, num primeiro momento, né? Ele pode vir a ser, mas muitas vezes não. E claro, nós teremos as situações como este, que foi um abandono, que eu vou encaminhar para a polícia e eu tenho que apreender um animal que está abandonado, eu tenho que abrigá-lo, né, de alguma forma. Mas aí eu até abro um parênteses aqui, só para a gente lembrar da tomada de decisão sobre a apreensão de animais, que ela é uma tomada de decisão muito complexa, né? Se vocês pararem para ler aí cada caixinha que eu coloquei, a gente está falando de vidas, a gente está falando de personalidade de cada animal, de necessidade de espaço, de interação social. Então, a apreensão, ela tem que ser realizada em último caso, muitas vezes, né? A gente tem que tomar essa frente de tentativa de notificação, de orientação daquele tutor. Então, é dever das prefeituras, principalmente das secretarias do meio ambiente, enquanto parte do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, atender essas demandas de sofrimento animal, principalmente com fiscais ambientais veterinários, com estrutura, com equipamentos, com atuação em rede, enquanto receptora desses casos, e encaminhamento para a autoridade policial
somente para os casos que lhe competem. Quando eu tenho caracterização de dolo, de crime, ou quando eu tenho um dolo eventual muito bem caracterizado pela autoridade municipal. Lembrando que o nosso objetivo principal é a resolutividade em prol dos animais. Então, nossa quarta e última constatação, a fiscalização municipal deve trabalhar no enfrentamento inicial dos casos. E aí nós temos pensando nessa linha de raciocínio que eu estou passando para vocês, cada instituição tem o seu papel em todas estas ações, né? Um papel mais compartilhado e mais apropriado para a função de cada instituição, além de a gente estar seguindo o princípio da intervenção mínima, né? Ou seja, é um princípio do direito, né, mesmo, conhecido também como última ratio, que a gente vai intervir, mandar, né, aquela conduta como uma conduta criminosa em último caso. A gente vai primeiro construir todos os outros caminhos, fazer todas as outras tentativas, para que aquilo seja considerado como um crime, aquela conduta seja caracterizada como criminosa. E aí o poder público tem que oferecer médicos veterinários às prefeituras, nas secretarias do meio ambiente, de saúde, com capacitação para atender a esta demanda. Os serviços têm que ser estruturados para ter um serviço de fiscalização, de manejo populacional, os casos idealmente discutidos em rede com outras secretarias, conexão entre as ações realizadas, né, tanto dentro do próprio setor de fiscalização e de castração, por exemplo, quanto com os outros agentes. Por exemplo, se eu tenho um caso de acumulador, eu preciso que isso seja trabalhado em rede, que cada um assuma o seu papel com aquele indivíduo que está doente e que tem animais em sofrimento, né? Para que o município se estruture para construir essa rede interinstitucional, ou seja, município com todos os outros órgãos que têm papel no atendimento complexo dessa demanda de maus-tratos. Então, nossas constatações: demandas de maus-tratos são complexas, situações de negligência são as mais comuns, casos devem ser avaliados com embasamento técnico livre de julgamentos, e a fiscalização municipal deve trabalhar no enfrentamento inicial desses casos. E aí a última mensagem: os serviços, eles são oferecidos por prefeituras, né, por todos os órgãos governamentais, na verdade, por ONGs, etc., né? Os serviços podem ser oferecidos por qualquer um deles, porém todas as decisões, todas as ações lá na ponta, elas são tomadas por pessoas. Então, gente, a pessoa que está lá naquele serviço, que está lá representando aquele órgão, que está lá na fiscalização, é ela que tem que se conscientizar do papel dela para que ela execute tudo que está na teoria, tudo que está nos conceitos, tudo que está nos livros, tudo que a gente está conversando aqui hoje. Tá bom? Eu agradeço pela atenção. Eu sou diretora da empresa Peritos Vet, que vocês podem acessar o site da Peritos Vet aqui nesse QR Code. A gente faz treinamentos para uso do protocolo de perícia em bem-estar animal, fazemos treinamentos para fiscais ambientais, para prefeituras, enfim, para quem tiver interesse, esteja precisando aí de assessoria nesta área, ficamos à disposição, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e boa sorte aí no caminho, né? Seja qual for ele que vocês estejam trilhando. Até breve.